O Andrew está com a gente em link para explicar primeiro, para fazer uma introdução a respeito desse assunto, que é um assunto importantíssimo aqui no município. Então, ele traz as informações para a gente. Andrew, muito boa tarde mais uma vez. Por favor, os detalhes dessa notícia. Exatamente, Diana. Vamos lá então explicar, né? Ontem nós exibimos aqui uma reportagem, inclusive produzida por mim, pela nossa equipe, para falar então sobre esta situação que acabou gerando uma polêmica aqui em Paranaguá, algumas alterações, né, dentro da Secretaria Municipal de Educação, na gestão agora do prefeito Adriano Ramos. O que acontece é o seguinte: foi realizada uma eleição com a comunidade escolar, certo? Porém, essa eleição, né, os diretores eleitos, eles permaneceriam então ali no cargo da direção da instituição até agosto desse ano de 2025, ano que nós estamos agora. Porém, agora já no início desse ano, nas primeiras semanas então do mês de janeiro, as direções das escolas começaram a ser alteradas, o que acabou chamando bastante atenção da comunidade escolar, que elegeu os diretores então para se manterem no cargo da direção da escola até o mês de agosto desse ano de 2025. A gente recebeu inclusive, né, várias queixas de pais de várias instituições. Porém, uma instituição está sendo bastante afetada, segundo os próprios pais desses alunos, que é a Escola Eva Cavani. A Escola Eva Cavani, que recebe, então, alunos PCD, alunos portadores de deficiência, alunos que possuem algum transtorno. Então, são alunos, né, que precisam ser tratados com mais sensibilidade. E a gente conversou ontem com alguns pais que relataram, então, esta preocupação com a mudança da direção. O porquê da preocupação da mudança da direção? Essa informação que a gente está trazendo aqui foram informações, inclusive, relatadas pelos próprios pais desses alunos. E os pais relatam o quê? Como são alunos, então, né, PCDs, alunos que possuem transtornos, né, alunos que possuem, querendo ou não, alguma dificuldade, eles têm um problema de relacionamento, né? Tem uma dificuldade de relacionamento. Então, o que acontece? Eles pegam muito apreço a pessoas que estão ali no seu dia a dia, como é o caso da direção da escola e também, é claro, de funcionários que ali estão. Então, os pais, eles alegam o quê? Que esta mudança de direção pode afetar de alguma forma esses alunos que já estão acostumados, então, com a direção atual dessa instituição, que até o momento, então, pelo menos até alguns dias atrás, seguia, então, na direção da professora Patrícia. Porém, ontem pela manhã, os pais, então, ali dos alunos do Eva Cavani foram comunicados, então, que essa diretora já não faz mais parte nem da direção e nem da instituição. Os pais ontem, inclusive, que deram entrevista para a nossa equipe, eles relataram o quê? Que não precisa, eles não pedem para manter ela de forma vitalícia, né, a atual diretora de forma vitalícia no cargo em que ela estava, mas sim que mantenha a profissional dentro da instituição em um outro cargo, como professora ou algum outro cargo em que ela possa, né, estar ainda dentro da escola e tendo contato, então, com esses alunos para que possa ter um processo, então, né, de troca de direção que, obviamente, naturalmente já aconteceria no mês de agosto. Esse é o principal pedido e o principal relato, então, desses pais dos alunos da Escola Eva Cavani. Ontem, até o final, então, da produção da nossa reportagem, antes mesmo do nosso conteúdo ir ao ar no programa Voz do Litoral, que exibiu, então, né, primeiramente, esta reportagem, a Prefeitura de Paranaguá ainda não havia se pronunciado de forma oficial. Até porque, Diana, os pais, então, eles aguardam esse esclarecimento, né, para saber, então, o porquê desta alteração, o porquê desta mudança, sendo que os diretores deveriam permanecer até agosto, segundo o que foi, é claro, né, definido em uma votação, então, com a comunidade escolar. Então, os pais ficaram preocupados e querem saber a motivação, o porquê que esses cargos estão sendo alterados, então, antes do tempo que estava previsto. A gente, claro, aguarda essa resposta junto com os pais. Diana. Tá certo, Andrew. Muito obrigada pelas informações. Teremos essa resposta agora mesmo, porque a secretária municipal de educação já está aqui com a gente. A secretária, que é a Fabiola Arcega, né? Arcega ou Arcega? Me ajude, então, secretária. Como é do marido, é Arcega, né? Arcega.
Tá bem. Fabiola Arcega, ela é, então, a secretária municipal de Educação, vai trazer todas as respostas a respeito dos questionamentos. Muitos deles foram nos passados por alguns educadores que se movimentaram a respeito dessa ação da Prefeitura. E aí vou até pedir licença para a senhora para utilizar uma cola hoje para trazer esses questionamentos, né? Porque são questões que vieram dos próprios educadores. A primeira questão, secretária, é a respeito dessa movimentação ser feita agora. Então, essas diretoras, elas não poderiam ser mantidas até o mês de agosto. Qual foi o motivo dessa decisão? Então, antes de mais nada, boa tarde a todos os telespectadores e agradeço a Voz do Litoral para a gente poder dar esses esclarecimentos. O que acontece? Em 2018 foi feita uma alteração da Lei de Gestão Democrática para que tivesse, então, a consulta pública para os diretores e o seu mandato corresponderia a 3 anos. Logo em 2019, nós tivemos consulta pública, sim. Toda a comunidade, todas as instituições tiveram a oportunidade de definir quem seriam seus gestores. Então, 2019, iniciaram em 2020, 21, 22, 23. O que acontece? Em 2023, com a pandemia, já tinha nos passado, a Prefeitura adotou mais um ano devido à pandemia. Quando faz essa recondução para 2024, não teve consulta pública. Então, eu vou reafirmar essa situação. Foi eleição em 2019, terminou em 2023. Teve esse espaço por causa da pandemia, mas não houve consulta pública. Tanto Diana, que por causa de não ter tido consulta pública, o município perdeu recursos do governo federal do VAR, que é relacionado ao novo Fundeb. Uma das condicionalidades do artigo 14 dizia que se não tivesse consulta pública ou critérios de mérito e desempenho, o município perdia esse recurso. Então, até a presente data de final de dezembro, isso que estava sendo sinalizado pelo FNDE, a não vinda desses recursos. Agora a condicionalidade é outra e nós estamos trabalhando junto com a equipe para verificarmos de que forma que nós podemos reaver esse recurso. O ano passado, aproximadamente, foram perdidos R$2.800.000 por não ter tido a consulta pública que é o sinalizava pelo VAR. Então, com relação a essa atitude tomada antes desse mês de agosto, que é o que muitos defendem, que é o prazo final. Eles realmente poderiam ser mantidos até agosto? Se poderiam, por que foi decidido fazer isso agora, antes do início do ano letivo? Sim. Como não deixaram claro, de 2023, 2024, essa recondução, que critérios eram esses para a recondução, e em comum acordo com a gestão do Adriano Ramos, achamos melhor, já no início do ano letivo, já para iniciar todo esse processo, uma direção interina. No plano de 100 dias já determinamos que iniciaremos a consulta pública, todo o processo seletivo, de acordo com as orientações do MEC, para que ainda esse ano tenhamos a consulta pública. Devido a algumas situações que precisavam ser identificadas, averiguadas, para a gente não levantar nenhum falso testemunho, achamos da melhor forma que era necessário hoje uma direção interina nessas instituições. Esse momento agora é um momento importante para a educação, que é a volta às aulas. Então, é um momento de uma grande movimentação da comunidade escolar, dos pais, dos estudantes também. Se cogitou fazer isso depois da volta às aulas? Isso não vai atrapalhar a volta às aulas, essa mudança de direção da escola antes desse retorno, desse acolhimento das crianças? Tivemos cuidados. A grande maioria, as diretoras interinas, na sua grande maioria, são servidoras, aliás, todas são servidoras do Magistério Público Municipal, muitas já tinham essa experiência. Fizemos entrevistas com essas profissionais, elas tiveram que apresentar um currículo, tiveram que apresentar uma carta de intenções. Neste momento, todas elas estão recebendo, já no período da manhã, formação. Então, assim, nós estamos preparando todas essas profissionais para adequar todo esse início do ano letivo e receber todos esses profissionais. Mas eu volto a reafirmar, não houve clareza nos critérios da recondução. Algumas profissionais
que estão na direção já estão há algum tempo. Nós temos um bom grupo que está há 20 anos na direção escolar, tem outros grupos que têm 13, 12, são pouquíssimas que têm 1 a 2 anos. Mas essas que têm 1 a 2 anos foram indicações do prefeito, não foi consulta pública. Tá, então, a respeito dessa questão também da nomeação, então, das novas diretoras, eu ia falar sobre critérios, a senhora já mencionou alguns dos critérios aqui, mas um dos questionamentos que chegou até a nossa produção foi que muitos dos educadores nomeados para determinada escola, em determinada comunidade, nunca atuaram naquela comunidade, que eles atuaram já, mas em outras comunidades que são distantes daquela que eles estão assumindo e que eles não conhecem essa realidade escolar daquele bairro, daquela região. Esse critério não foi tomado, foi verificado isso, essa preocupação do diretor já conhecer aquela comunidade? Tivemos todo esse olhar, sim. Volto a falar que nós precisamos adotar alguns critérios para essa direção interina, mas veja bem, em algumas situações nós precisamos designar outras pessoas até para averiguarmos algumas situações que precisamos ver que comprometem as fontes a vinda dos recursos, das fontes dos recursos da educação, do programa do dinheiro direto à escola, bem também outros recursos. Então, nesse momento é o que eu posso falar. A gente ainda está averiguando, tem que ter todo o cuidado até para me pronunciar sobre isso, né? Certo. Secretária, circula a informação de que os antigos diretores poderão participar de um novo processo, desde que eles atendam alguns critérios, certo? Que vocês vão fazer esse processo seletivo e aí eles poderão participar. Mas, na comunidade escolar, circula também a informação de que a pessoa só vai poder participar desse processo seletivo se ela estiver lotada naquela escola. Então, esse é um critério que a outra gestão adotou lá em 2019. Certo. Então, os critérios que nós utilizaremos agora para esse processo seletivo e depois, posteriormente, a consulta pública, vêm de acordo com os critérios que o MEC tem nos orientado. Dia 19 de dezembro, o MEC fez um webinário falando sobre critérios de mérito e desempenho sobre gestor escolar, sobre a direção escolar. Entre eles pediram que tivesse um olhar para fazer uma prova escrita, um plano de gestão apresentado ao conselho escolar, um currículo, entrevista. E aí, na grande maioria dos municípios que a gente pode verificar, e esse estudo está sendo feito até quem está dando essas orientações para o MEC, é um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles têm apresentado essas demandas e ainda apontam. Algumas profissionais que participaram desse processo dentro da comunidade e tiveram uma nota, a maior nota, as 3 melhores notas, poderão passar, então, para a consulta pública. Isso nós estamos estudando. Já fizemos uma reunião com os 3 conselhos de educação, de alimentação escolar e do CACS-Fundeb, que nós faremos uma comissão. E essa comissão, junto com a secretaria, que vai redigir esses critérios. A senhora, desculpa, só para mim não ficou claro, porque eu não estou habituada com esse assunto, mas só para saber. Se um educador estiver lotado em uma escola, ele poderá participar, então, do processo seletivo para outra? A senhora já sabe se esse critério vai ser adotado ou não? Esses critérios nós estamos verificando. O que eles mais sinalizam, o MEC sinaliza, é tempo de experiência em sala de aula. Então, já a partir dessa situação que a senhora está me dizendo, né, que ainda não se tem essa informação, as diretoras, elas serão nomeadas como professoras, como educadoras, pelo menos na escola onde elas já atuavam, ou não há essa possibilidade, caso a caso? Sim. A Lei 113, que é do plano de carreira, que é de 2009, em seu artigo 81, ela diz o seguinte: os profissionais do magistério público municipal, que aí nós temos 4 categorias, né? Que é o professor pedagogo, o educador e o monitor, na função gratificada, seja dos cargos ocupados dentro da Secretaria de Educação ou na direção de escolas, elas têm a opção de voltar para o seu lugar de origem ou escolher uma instituição nova, desde que haja vaga. Então, desde
ficamos durante 2 dias, desde segunda-feira, chamando todos esses profissionais, essas diretoras que foram exoneradas e apresentando para elas e ajeitando todas essas situações. Então, assim... Tá, eu estou com o tempo apertado, mas eu vou fazer uma última perguntinha. Sim. Com relação especificamente à Eva Cavani, a diretora, né, alguns pais solicitaram que a diretora pelo menos seja mantida como educadora. Vocês terão um olhar especial para essa escola, visto que esses estudantes são estudantes especiais em uma condição que é uma condição única? Deixa até aproveitar e esclarecer para o colega que estava apresentando antes, fazendo a chamada. Nós não usamos o termo portadores, nós usamos o termo pessoas com deficiência. Então, vou tranquilizar toda a comunidade escolar do Eva Cavani, porque a professora, a profissional que saiu para a direção do Eva Cavani foi a pedagoga durante 5 anos. Faz 1 ano só que ela se ausentou. Então, esse vínculo afetivo, a pedagoga Sol, a Solange, que estará como diretora interina, ela já tem esse vínculo muito estabelecido. Ela ficou durante 5 anos. Em relação à professora, nós já conversamos, de acordo com o artigo 81, ainda disse para ela, calme, se acalme, a gente vai verificar, que ela até informou a nós, ela verificou que realmente no planejamento, no período da manhã, que é o padrão dela, não tem vaga, e ela sinalizou que no período da tarde teria. Eu falei, olha, eu tenho que verificar o planejamento junto com a nova direção. Se houver vaga, nós atenderemos, mas eu preciso primeiro verificar todas essas situações. Mas os pais que fiquem tranquilos, porque teremos lá a pedagoga Sol como na direção interina, que estava com eles ficou com eles durante 5 anos. E a antiga diretora, se tiver a vaga, então ela será incorporada a esse corpo É que depende docente. do período, né? Me parece que a lotação dela só tem um vínculo empregatício, está no período da manhã, e no período da manhã nós não temos vaga nessa escola nesse momento. Tá certo. Então, secretária, obrigada, né, por ter trazido essas informações para a gente. É um assunto realmente muito importante que acabou movimentando muita gente, inclusive nas redes sociais. E a gente deixa o espaço aberto aqui para que a senhora venha para outras oportunidades e até se ficarem algumas questões a esclarecer. Mas muito obrigada desde já e uma boa gestão para a senhora. Obrigada. Eu só vou reforçar. Haverá consulta pública, sim, que já era para ter sido em 2023 e teremos agora em 2025, para evitarmos alguma perca de recursos do governo federal. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, tá bem?